Oi, pessoal. Estou fazendo um teste aqui com a minha super bandeira. Oi, Johnny. Hoje nós vamos começar na hora, na hora. Johnny tá quase chegando. Eu resolvi chamar todo mundo um pouquinho antes hoje para a gente aproveitar bastante esses 60 minutos que nós temos. Eu resolvi chamar o pessoal um pouquinho antes, porque se a gente chama na hora, o pessoal até chegar o recado e o pessoal acordar, largar a xícara de café, entendeu? Buscar cerveja na geladeira. Ainda, ó. Olha, Saúde! saúde, Johnny. Sim. Uma boa live para você. Essa canequinha é da de Sorocaba, hein, ó. Ai, a minha tá a 110 quilômetros de mim. Eu tô em São Paulo, na casa da minha mãe, mas a Eu gente, lembro lá que tava você e a Inês lá fazendo. Falei, preciso comprar uma dessa que eu fiquei assim apaixonado. a gente realmente, nós somos vendedoras ali, balconistas. Ô, Johnny, muito bom te ter. Parabéns pelo convite, parabéns a gente agradece a disposição. Você já foi moderador de uma live aqui com o Panafon Brasil, Sim. e hoje você Tive está a do outro honra. lado, né? Você está um pouquinho do outro lado. Eu estava fazendo um levantamento estatístico aqui de todas as lives que nós já fizemos, de todos que já participaram como moderadores, todos. Que Nossa, legal. tá bem agitada essa quarentena. Tá um Eu acho que tem, currículo invejável aí. não, eu acho que tem muita coisa dessa quarentena que veio para ficar. E esse esquema de live, da gente ter esse contato com os amigos mais distantes, eu acho que é uma coisa que, uma vez implantada, vai ficar. Eu Sim. acho que a gente não Pessoal que está lá retrocede. na Europa, nos Estados Unidos, né, acompanhando a gente, isso é fantástico, né? Não Não. tem Qual é o nome da preço. sua filha? É a mais velha, a Bárbara e a Bianca. Bárbara e Bianca. Talvez a Bianca entre aí, que ela gosta do Instagram, talvez ela entre aí, Bibi Godoy. Pode deixar. Se você vê Eu lá te e dá um aviso. alô, Não, para mim dar você um me ouve beijo para te para avisar. ela, que eu Não, tô com você. celular, é pequenininho, não dá para ver os Não, textos, né? não se preocupa, deixa que eu acompanho isso. Eu te aviso se a sua filhinha entrar. Eu percebo Legal. que a outra vez que eu fui moderadora, uma coisa que eu achei bem bacana, obrigado aos amigos que estão chegando, é que quando alguns familiares entram, parece que dá um Dá up. uma emoção, dá Dá uma uma emoção. emoção, dá uma emoção Sim. grande quando você vê familiares. Isso aconteceu com vários participantes de live, né? Quando a gente vê que Eu os. lembro que na live do Lapa, a última, né, que vocês fizeram, a neta dele entrou, daí eu queria, Lapa, sua neta tá aí, mas não deu tempo, acho que dele perceber que ela É, estava, né? eu também avisei, mas foi o que É, aconteceu com o Públio também, que até se emocionou sim, de ver o neto presente, né? Até ele deu uma parte, né? que legal. Bom, para mim, faltam 3 minutos para a nossa live. Eu acho que já tem Sim, bastante gente chegando. A Dani chegou agora. Ai, Dani, legal. muito bom ter você aqui. Nós já temos o Pedrinho, o Jorge, a Inês, o Eloy também já entrou. Nossa, o pessoal hoje, essa horário das 19 é um horário bom, hein, Pedrinho? Todo Horário mundo já está bom, é. O espantado. pessoal já jantou, tá esperando o jornal, alguma coisa assim, né? Horário ótimo, né? Esse horário o pessoal tá, não, tá mais ligado no celular, né? Porque Também. eu, eu já fiz live O Pedrinho já fez a caminhada dele, né? Já já tirou andou o de capacete, bike. etc. É, Eu brinco, Pedrinho, qualquer dia ele vai aparecer de capacete numa live. Eu falo assim, qualquer dia não vai dar tempo de você de tirar. tudo, de tudo que a gente já viu por aí aparecendo na quarentena, né? É, Desde pessoas nuas até o pessoal dormindo, então um capacete não vai ser nada não demais vai ser também. nada diferente. Nada assustador, hein? Bom, Johnny, eu acho que Piracicaba é celular.
Isso é uma coisa que acontece. Às vezes está na live, como a gente usa o celular para live, quem ligar, eu já É, peço desculpa para todo mundo, porque a gente está vai acabar trabalhando. caindo, cai a conexão muitas vezes, né? Mas faz parte. Faz parte, faz Faz parte. parte das lives aí, né? A gente tá acostumado já também, né? Olha, o Biriba também de Salto de Pirapora presente. O nosso ícone da educação física nacional também já está presente. Então, ó, se o público chegou, acho que a gente pode começar, né? Nós que trabalhamos com esporte, né, Solange, aí em jogos, competições, tem o famoso WO, né? Então Ah, você tem aquele tempinho de tolerância, né? Quem passar daquele tempo de tolerância vai dar WO, né? Não vai pontuar nas lives. isso mesmo. Ó, o Marco Olivato também já está presente aqui. Obrigado, Marco, pela presença. Prazer. São José dos Campos marcando presença aqui. Ó, São José dos Campos é um clube que também merece uma live com a sua história, hein? Com certeza. Grandes amigos lá, a Kátia, o João, né, e o Olivato, o Antônio Carlos, grande companheiro dos Jogos Abertos, né? Bastante. Quantas vezes encontramos Jogos Abertos? Então, eu estava fazendo, eu vou Saudade. até fazer uma brincadeira com você. Eu estava fazendo levantamento, porque eu resolvi pôr esse meu fundo de bandeira do Brasil aqui atrás. Não, Eu tinha abafou, feito, ó, arrasou aí. eu fiz várias estrelinhas, tá vendo? Aí eu falei que eu vou começar a colocar as minhas estrelinhas na bandeira conforme os clubes e as pessoas forem fazendo as nossas lives do Panatom Brasil, de ir colocando mais estrelas ali na nossa bandeira, nossas estrelas. Deixar a parte de cima do lóbulo para as nossas estrelinhas do Panatom. Aí eu não vou esquecer. Isso é coisa de cerimonialista, hein? Coisa de cerimonial. Não, eu falei, Coisa de cerimonialista, hein? hoje eu vou pôr a estrelinha de Piracicaba. Eu acho Aí. que a gente já pode começar, Johnny. Nós É um estamos com o prazer. banner aqui atrás. Tá dando para ver o banner aí, legal? Perfeito, perfeito. Tá. Só Cores não dá para vermelhas. aparecer o nome de Piracicaba, que tá um pouco abaixo, né? Mas tenha certeza que tá aqui, olha lá, ó. Ó o pezinho, ó. Eu tô vendo o PIR. O PIR E é ali o conhecido. finalzinho. Só para quem chegou agora, a nossa live de hoje é com o nosso professor mestre, o Johnny Godoy. Ele, dentre várias coisas na vida que ele já fez e que ele faz, ele está hoje aqui como porta-voz do Panatom Clube de Piracicaba, onde hoje Responsabilidade, hein? vai apresentar a sua história de uma forma resumida, mas a gente sabe que quando a coisa é resumida, mas a gente está sempre aberto para outras lives, caso precise ter uma continuação. O Johnny, Sim. para a gente que está presente aqui, quem não é do Panatom, que está chegando agora, só para dar um resumo do que é o nosso clube. O nosso clube é um clube que tem o lema de o Ludus Judiz, né? Que quer dizer todos juntos unidos pelo esporte. É um clube fundado na Itália, em 1951, com aproximadamente 32, 36 clubes pelo mundo todo. E nós aqui no Brasil temos a honra de termos vários clubes presentes e ao longo dessa quarentena estamos fazendo essas lives com as histórias. E hoje o Johnny, que eu nem sei por que eu começo, Johnny. O Johnny é conselheiro regional de Educação Física do CREF 4 São Paulo. O Johnny já foi secretário de esportes. O Johnny é do Conselho Municipal de Esportes, Lazer, Atividades Motoras de Piracicaba. O Ah, Johnny mandou coordenou, bem. o Johnny coordenou as conferências estaduais, nacionais, municipais de Sim, esporte, quando teve. Eu achei isso muito importante. Eu acho que isso, sim. no currículo de um gestor de esporte no Brasil, eu acho isso uma coisa muito legal. O Foi Johnny já uma honra, trabalhou. viu? O Johnny trabalha com o Conselho de Idoso, Municipal de Idoso, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Municipal de Crianças com Necessidades Especiais. É eclético. Pode-se dizer que o Johnny, Ah, dentro dos gestores estaduais de esportes no estado de São Paulo, esse tem uma estrelinha especial amém. para você, ó. Estrelinha especial, Johnny, porque você Obrigado, Solange. tem uma carreira. E eu passo para você a palavra, então. Eu acho que o Clube de Piracicaba tem muito para ser falado. Vamos começar com um pouquinho da história do clube.
Se você quiser falar Poxa, alguma vamos lá. coisa da sua apresentação também, esteja à Tá. vontade. Eu não posso deixar de agradecer, né, o convite aí do presidente Pedro, né? Um grande amigo nosso, a gente trata por Pedrinho, mas é um professor com um currículo assim invejável também. Então é uma honra, né, de tê-lo como presidente aí do Parnaton Distrito Brasil e receber um convite, né, do professor Pedro para estar falando um pouquinho aí do nosso clube, modestamente, né, um pouco do que a gente faz e fez aqui ao longo da história e também pela experiência que ele tem de estar conosco em outras entidades, instituições, desde a época dos grandes desafios, né, do basquete feminino, que a gente se conhece aí. Isso é muito interessante porque é o lema do nosso Pantron internacional, que é o esporte une. E mesmo que tenhamos sido grandes adversários no passado entre Unimep, Minercal e outras, enfim, né? Nós desenvolvemos uma amizade fantástica, né? É o caso do Antônio Carlos, lá de São José dos Campos. Quantas finais que nós disputamos em jogos abertos, estávamos lá lado a lado, né? Saudade. Que saudade. Estávamos, nem fale, estávamos lá lado a lado, ele torcendo para São José, eu para Piracicaba, e uma amizade que a gente preservou ao longo de tantos anos aí de jogos abertos, né? Então acho que isso é bonito, a gente referenciar sempre essa amizade que o Clube Parnatron Internacional preza, né? Então agradecer aí ao professor Pedro, agradecer o convite por ter moderado uma das lives. Falamos já do kimball aqui também, que é um esporte que surgiu no seio do Parnatron Clube, né? Então o Parnatron é um formador não só de pessoas, lideranças profissionais, mas de esportes também, né? Que é um caso aí do kimball, entre outros, né? E agradecer você, né, Solange, pela gentileza de estar fazendo esse nosso bate-papo, essa moderação, que você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Quantas competições, é recíproca, é verdadeira. Ah, Quantas competições é água de aqui em Piracicaba. Piracicaba, é Jore, é GEI, é jogos regionais, jogos abertos, ginastrada, né? Quantas competições tivemos juntos e quantos jogos fora também, sempre a gente se vendo. Tive a honra de receber algumas medalhas de você durante alguns lindos cerimoniais que vocês sempre organizavam, né? Um carinho muito especial por Troféu de você. campeão geral. Troféu de campeão geral. Sim, com muita honra. Então, para mim, eu só tenho a agradecer a vocês. A gente fica emocionado porque tudo isso vem aqui no coração e na cabeça, essas lembranças, né? E as amizades que ficam, né? Você e todos da secretaria, né? O Mafei, o saudoso Churile, Chiquinho, todos, né? Que estão aí, o Ricieri até hoje, né? Então a gente sim fica emocionado de lembrar tudo isso que nos une, né? Através hoje do Parnaton, né? Então obrigado a vocês aí pela oportunidade de estar junto com vocês hoje, batendo um papo aí, né? Você falando isso, eu ajudei a chefiar uns jogos abertos sediado em Piracicaba com a nossa querida amiga Teca, Terezinha Quintal, que faleceu a semana passada dessa coisa horrível que está por aí. E vocês têm realmente um perfil bem festeiro, né? Piracicaba tem um perfil bem festeiro e o Panatron sempre esteve junto com essas festas que Piracicaba promove. E, inclusive, eu acho legal se você pudesse falar um pouquinho sobre esse monte de dia do kimball, dia do Panatron, dia do não sei o quê, que Piracicaba conseguiu, por Verdade. lei, instituir várias festas na cidade, né? Se você pudesse falar Sim, um pouquinho para o pessoal, de repente vir até claro. um muso inspirador por os outros Oh, clubes. quem sabe? Aliás, né, como nós estamos aqui num bate-papo também, né, Uhum. revendo muitos amigos, aí uma boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Eu não vou Eloy, nominar Lirico. todos aí, são pessoas assim que a gente tem um carinho muito grande, tanto do Panaton como aqui da cidade e de pessoas até de outros países que nos acompanham, familiares, né? Então, uma boa noite a todos vocês e obrigado pelo prestígio. É uma honra poder estar aqui com vocês. E hoje, já que você fala de eventos e festas, Solange, hoje é o dia do rock, Oi. né? Todos aí, os roqueiros de plantão aí, né? Os roqueiros de Flandão também.
E aqui eu não poderia deixar de fazer uma brincadeira, né? Aqui. Colocar aqui uma música que eu dedico aí a todos roqueiros de plantão. Uma das músicas que eu mais gosto, de uma das bandas que eu prefiro aí, que é o Guns N' Roses e Sweet Child O' Mine. É em homenagem às minhas filhas e a todos aí que gostam do rock e que estão aí nos acompanhando hoje no Dia do Rock. Uma canção especial para todos vocês. Aí, meu querido. Muito legal. Muito legal, muito bem lembrado, Johnny. É um dia especial. A nossa filosofia, que sempre unidos pelo esporte, né? A gente sabe que a Live Aid, que foi o que fundou esse dia 13, no dia do rock, né? Que foi aquela comoção pela fome na África, né? Realmente, sim, a música também une, tanto quanto o esporte, a arte também une, né? E a gente sabe que estamos juntos. Sim. E essa música, Solange, além de ser, pelo que eu vi aí, todos os nossos amigos, aí o Livato, o pessoal todo aí, adorou a música, todos gostam também dessa música, né? Que é um ícone aí do rock, um romantismo em clima de rock, né? Mas ela me traz também a lembrança de um grande filme que, como educador, como profissional da área da educação, em específico, um profissional da área da educação física, eu recomendo a todos assistirem. Chama-se Capitão Fantástico. É um filme que fala sobre a educação de uma abordagem muito original. E essa é a música tema desse filme, né? Sobre uma família, meios alternativos de educação. Hoje estamos aí perante o EAD, educação em casa. Então eu recomendo que todos assistam Capitão Fantástico, todos aí que gostam da educação, e essa é a música tema também. Mas vamos lá para a nossa live específica, né, Solange? Vamos voltar à Terra. Vamos lá. Mas a gente falou desde o começo que essa live ia ser do top da galáxia, né, Johnny? Começamos estratosfericamente no dia do rock. Vamos embora. Daqui a pouco a gente passa umas receitas aí de bolo, alguma coisa. Vamos lá. Voltando para as festas de Piracicaba. Dia do Panatleta. Dia do profissional. Dia do Kimball. Conta um pouquinho sobre isso. Tá. Antes de entrar especificamente nessas datas, né, festivas, eu acho que a principal data assim, para nós aqui do Clube de Piracicaba seria a data do dia 18 de junho. Foi num dia 18 de junho de 1990, então estamos praticamente aí comemorando, né, nesse ano aqui, e comemoramos isso há um mês atrás praticamente, 30 anos de Panathlon Clube aqui em Piracicaba. 30 anos de panatletismo em Piracicaba. Então, uma data festiva já, o dia 18 de junho, com a comemoração. Infelizmente, por conta da quarentena e tudo mais, não conseguimos fazer esse ano a solenidade na Câmara de Vereadores. Quem sabe no segundo semestre a gente consiga, se Deus quiser, não é? Mas são festividades que a gente vai, assim, com certeza, em algum momento estar realizando, porque 30 anos é uma vida, não é verdade? Então, essa data do dia 18 de junho é uma data muito, assim, de lembranças boas para todos nós aqui em Piracicaba, que foi a data da fundação do Panathlon Clube Piracicaba. E lembrar também de pessoas, né, que estavam lá nesse momento. Eu digo sempre, Solange, que instituições, elas existem porque pessoas sonharam com aquilo, não é verdade? Seja o Panathlon, seja o nosso Conselho de Educação Física, seja uma fundação, uma secretaria de esportes, enfim. São pessoas que constroem essas instituições, né? São pessoas físicas que constroem o sonho desses CNPJs, né? E em Piracicaba não foi diferente. E eu não posso aqui deixar de falar um pouquinho de algumas pessoas que estiveram lá no início. Muitas delas não estão mais conosco hoje, com muito pesar, né? Mas que construíram e trouxeram esse ideal do Panathlon Clube aqui e do panatletismo para Piracicaba e para o interior também.
O professor Nicolini, acho que foi um grande responsável por isso, e a maioria dos clubes tem a mãozinha dele lá, tocando alguém, né? Com um toque de Midas para que alguém se sensibilizasse e pudesse começar o sonho do Panatron em cada cidade. E ele conhecia, era muito amigo do jornalista Rocha Neto, Delfim da Rocha Neto, falecido também, um dos maiores arquivos de futebol e de esporte em nível nacional, tá? Está aqui, inclusive, no Instituto Martha Watts, que todos os conselheiros, todos os panatletas puderam estar acompanhando e vendo lá toda essa exposição aqui, quando tivemos aqui em Piracicaba em 2010, o Congresso e a Assembleia Distrital, todos foram visitar o Instituto Martha Watts e ver esse acervo histórico, e foi através do seu correspondente, jornalista Rocha Neto, que o professor Nicolini deixou essa sementinha. E a partir do Rocha Neto, juntamente com o professor Rubens Braga, que você conhece muito bem, o saudoso professor Gustavo Alvim, José Luiz Guidotti Neto, né, um grande navegador, árbitro de futebol, vereador. Eu até vou esquecer de alguns nomes, você pode até me ajudar a lembrar depois aqui, né? Colombini, né? Professor João Pedro Colombini, de Jogos Escolares. Inclusive, Solange, o professor Colombini foi a pessoa que em 2001 me indicou, é meu padrinho, né? De Panatron Clube, né? Falecido também, mas um grande amigo. Enfim, pessoas que fizeram, Neto Guidotti, que também nos deixou, pessoas que fizeram, né? O João Paulo Araújo, o professor José Carlos Calado Heblin, de tantas glórias no basquetebol feminino, né? Que foi um dirigente, trabalhou na BCN também. Inúmeras pessoas que sonharam junto isso, lá em 1990, e conseguiram criar o Panatron Clube Piracicaba. E a partir daí vieram outras pessoas, inúmeras, centenas de pessoas, né? Hoje estamos aí juntamente com o Caprani, com a Bernadette, o seu Rubens firme e forte conosco. Até nós conversamos um pouquinho informalmente, né, Solange? Talvez o professor Rubens Braga seja um dos, se não o mais idoso panatleta em atividade do país, né? Você vê aqui uma homenagem especial, com 90 anos, logo ele faz 91 anos, e extremamente ativo, participando de todas as solenidades, né? Então, fazer aqui, antes de começarmos a falar de algumas ações, essa referência histórica para essas pessoas, né? O Pedrinho está perguntando se o João Paulo Araújo é o ex-árbitro de futebol. E isso, tivemos nas hostes aí do Panatron, né? João Paulo Araújo, árbitro FIFA, e José Luiz Guidotti, árbitro FIFA também, um dos criadores do Panatron, que foi vereador, José Luiz Guidotti, acho que o Pedrinho deve lembrar de grandes arbitragens que ele fez também, e fez escola, né? Logo depois do João Paulo Araújo, que inclusive esteve conosco no dia do Kimball sendo homenageado, o Pedrinho esteve lá conosco, o professor Nelson, presidente do CREF, foi um dia muito gostoso. Eu queria agradecer que tem um vereador está presente aqui na live acompanhando, só que eu não consigo ver o nome inteiro dele, porque aqui pelo WhatsApp dele só aparece escrito vereador. Eu não consigo ver o nome inteiro dele. Se ele pudesse... Seria o vereador André Bandeira? Pode ser que seja o vereador André Bandeira, que é nosso panatleta também, não sei. Deve ser, porque não aparece o nome completo dele aqui, porque acho que o espaço é pequenininho, mas muito obrigada a todos que estão presentes, o pessoal de fora, a Ritinha chegou, o Jefferson, várias pessoas. Muito obrigado pela Eu vi aí o professor Francisco, um grande amigo nosso do site Chão da Quadra, que divulga tudo sobre educação física escolar. Inclusive um CREF idoso está presente aqui. Eu não sei quem é que está, uma honra. Está aparecendo CREF 12, eu não sei quem é a pessoa que está presente, mas muito obrigada. Será que é Pernambuco? Eu não me lembro aqui do número. É Pernambuco, eu acho que é Pernambuco. Pernambuco. Tá, outro dia eu vi uma live lá do presidente com o deputado federal que está lutando pelas questões do esporte, de um apoio específico. Inclusive hoje tem um medalhaço, né? Para que a gente possa conseguir uma aprovação de uma lei especial para ajudar o esporte, né? Amigos aqui de Piracicaba nos acompanhando da Secretaria de Esportes. Acabei de ver o Jefferson
O Jefferson é professor do PAM, o Programa de Atividades Motoras, que durante agora a pandemia, Solange, estão tendo aulas todos os dias, mais de 5.000 alunos aí fazendo aula com dezenas de professores através das mídias sociais, né? Então, parabéns a todo o pessoal do PAN, professor Klebs, que coordena. Eu fui idealizador do PAN aqui em Piracicaba, na Secretaria de Esportes, coordenei durante muitos anos, e hoje é a professora Mônica e o professor Klebs que coordenam, e eu vi alguns professores aí nos acompanhando. Parabéns por esse trabalho, mostrando que quando o profissional de educação física ele realmente é dedicado, ele consegue superar todas as dificuldades e pela internet manter o elo de ligação com seus alunos, né? Não, e uma outra coisa boa, conforme você vai falando assim, nós dos outros clubes vamos percebendo que você tem, como se diz, você tem plantel para esse clube de Piracicaba continuar crescendo e se desenvolvendo e fazendo atividades, porque você tem na mão muita gente bacana trabalhando em Piracicaba. Piracicaba tem essa tradição esportiva, de lazer, de evento, né? Como eu te falei, e quando você fala esse monte de gente que você conhece aí, que inclusive está participando, é bem bacana porque a gente percebe que o clube vai mais 30, 90 anos tranquilamente. Se Deus quiser. Tomara, tomara. Eu me lembro que eu entrei como professor de educação física na prefeitura no mesmo ano que o Panatron foi criado aqui em Piracicaba. Então foi uma honra. Eu vi isso acontecendo lá na secretaria. Para o Panatron era um garoto, né? Eu nem imaginava um dia poder fazer parte do Panatron, né? Para mim, na época, era uma coisa inatingível, né? Como o professor Rubens fala, é o Senado do esporte, né? E tinha lá o professor Zé Carlos Rebling, na secretária na época, já falecido. Inclusive o doutor Pedro Melo, como secretário, nominou um dos nossos mais bonitos ginásios aqui, chama professor José Carlos Calado Rebling, né? E eu vi o professor Zé Carlos com essa discussão do Panatron, né? Com o professor Rubens Braga, com Zé Luiz Guidotti, ícones aí do esporte na época, e o professor Oswaldo Raimundo, que dirigiu o basquete aqui durante décadas, o professor Gélcio Diniz, do basquetebol também, enfim, todas as pessoas ligadas ao atletismo, né, como a Ivete, todos lá discutindo, eu, um moleque, né, nem imaginava que um dia poderia estar no Panatron e um dia até ser presidente do clube, né? Então é muita honra para nós ter visto isso acontecer. Eu, como professor, vi o Panatron nascer. E depois de 10 anos, olha, hein? Depois de 10 longos anos de muita luta, muito serviço prestado, eu fui convidado para fazer parte do Panatron, o que para mim é uma honra muito grande, né? Fazer parte desse grupo seleto de pessoas. Que eu digo que as pessoas nascem panatletas, né? É igual ao esporte, né? Você não faz um jogador de futebol, ele nasce com talento e nós modestamente orientamos a sua carreira, né? E o panatletismo é assim, você nasce panatleta. Se você tem contato com um clube, você pode mostrar esse seu talento panatlético, né? Mas é uma coisa que está no sangue de cada um, né? No coração, na alma panatlética, né? E o maior exemplo disso para nós era o professor Nicolini e aqui em Piracicaba o professor Rubens Braga, né? Eu vou te dar um exemplo, não saindo do assunto. Quando Piracicaba, nos últimos Jogos do Idoso, se sagrou campeão, né? Sorocaba e Piracicaba foi primeiro e vice, os dois. Quem estava lá com a equipe era a Marlene. Sim, grande Marlene. Panatleta também a professora Marlene. E eu lembro que quando foi anunciado o resultado final, a primeira coisa que ela fez, ela veio me abraçar e falar assim: viva o Panatron, precisamos fazer uma foto para sair no jornal do Panatron, porque foi assim, sabe, quando ela estava tão feliz com a comemoração, com o prêmio, mas a primeira coisa que lhe veio na cabeça, ela correu para mim, porque eu estava fazendo estava de mestre cerimônia, ela correu para mim, a primeira coisa que ela falou assim: precisamos avisar o Panatron. Eu achei assim tão lindo dela. A Marlene é uma figura que está no coração. É outra pessoa que tem o Panatron, né, na veia, né? Você vê como ela vibrou, né, por aquela conquista, e todos eles, né, isso em todos os clubes, como eu citei aqui, das grandes disputas, né, que tínhamos com Sorocaba,
com São José nos jogos e outras cidades, né? São Bernardo, sempre com a ética, o fair play, o espírito esportivo permeando tudo isso, né? A Marlene é um grande exemplo disso, a Bernadette, Todas. que cada vez que eu vejo a nossa delegação de Jogos Regionais e Abertos de Piracicaba, eu me lembro da Bernadette, que ela que fez o design e todo o agasalho da nossa equipe aqui, É né? verdade. Então, tem talentos, né? Vocês vestiram isso durante lá os cerimoniais, né? Então, são talentos, né? E nós temos pessoas em todas essas áreas. Você vê a Marlene, que trabalha com a questão da terceira idade, os idosos. A professora Nilce, com a questão dos jogos de dama e xadrez. Inclusive, hoje teve uma postagem no clube sobre uma capacitação, né? Eu trabalhei muito tempo, inclusive o vereador André Bandeira, com o para-atletismo, com o para-desporto, né? Com a querida amiga Ângela, lá da Secretaria de Esportes do Estado também, né? Pessoas que trabalham Batalhadora. aqui. O professor Caprânico, que implantou boxe aqui em Piracicaba, quando o boxe nem se falava disso, né? Então são todas pessoas assim que fizeram não só a sua história pessoal, mas construíram coisas concretas que estão até hoje aí, né? Como foi Babi Barione, por exemplo, né? Com os jogos abertos, né? Inclusive, Solange, o professor Rubens Braga, ele foi criador, isso lá nos áureos tempos, né? Dos Jogos da Paulista, que depois se transformaram nos Jogos Regionais da Zona Leste, que são os Jogos da Terceira Região Esportiva, ou seja, esses Jogos Regionais da nossa região, ele que criou, que depois veio a fazer parte dos Jogos Abertos, né? Nossa, De você me todas deu as uma regiões. vontade de vasculhar a casa dele. Olha quanta história linda, né? Que a Ele gente deve ter. acaba. Ele deve ter Nós alguma coisa. aqui, você que acompanha Jogos Regionais do Idoso, nós começamos aqui em 92, os Jogos Municipais do Idoso. Depois, junto com Osasco, fizemos lá naquela região da Grande São Paulo, os Jogos Adaptados à Terceira Idade de Osasco. E em 1997, o Estado começou a fazer os Jogos Regionais e os primeiros jogos, inclusive os primeiros Jogos Regionais foi aqui, em Uhum. Piracicaba, também em 97, e depois os Jogos Abertos em Ribeirão Preto. Foi Um verdade. evento fantástico, né? Eu até... Pode falar um caos aqui? Pode Manda ver. contar caos, né? Pode, pode, pode. Lá na abertura dos Jogos Estaduais do Idoso, na época, era o saudoso Mário Covas, né? o, o governador, e ele, na abertura, né, viajava o estado todo, né? Então ele disse lá em alto e bom som, né? É um grande prazer estar aqui em Ribeirão Pires, na abertura desses Jogos Estaduais, né? E era Ribeirão Preto, né? Falou, desculpe, desculpe, é Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. São coisas que a gente acompanha, né, de grandes eventos, né, Dona Lila, né, Dona Lu, enfim, todas Dona, elas sempre acompanhando, né? Muita saudade de a tudo isso. percussora, né? A dona Lila Covas foi a percussora, né? Exatamente. Inclusive, eu não me lembro da assistente social que trouxe aqui essa ideia de fazer em Piracicaba em 1997 e junto com ela, representando o Fundo Social, fizemos aqui os primeiros jogos regionais e depois o estadual lá em Ribeirão Preto, né? Nossa, Mas estamos com a presença do professor Bramante, do Tadeu, também aqui presente. Você tem prestígio, hein, Johnny? O povo tá grandes aqui. amigos, Aqui grandes amigos, tem. uma honra, né? Tadeu. Bramante foi meu professor na Unicamp, né? Então, para mim, é e sempre será um ícone dos estudos do lazer aqui em nosso país. Inclusive, hoje nós vamos falar muito isso, né? Inclusive, quando implantamos aqui em Piracicaba, em 1989, as políticas públicas de lazer, quem foi? Quem foi o nosso professor? Quem? Professor Bramante, né? Inclusive a Marlene foi orientadora, foi orientando a dele num trabalho fantástico aqui. Então, toda essa ótica dos estudos de lazer em políticas públicas aqui em Piracicaba tem a mão do professor Bramante e depois também do Nelson Carvalho Marcelino, né? Então, agora eu quero ver o Inclusive, Bramante jogando kimball.
Eu não sei, ele é um grande defensor do kimball, estivemos juntos em alguns eventos, e ele nos acompanhando, inclusive, né? Mas eu me lembro aqui quando dava aula no projeto de esporte de base, criado aí pelo professor Wagner Moreira, pelo professor Ídico Pellegrinotti, são outros dois que têm o sangue do Páramo também na veia, viu? O Deco, né? Você conhece aí de muitos jogos, né? Não, porque E aí, eu não sei se todo mundo que está aqui na live sabe, mas Piracicaba, através também de muitos panatletas, criou um esporte nacional, né? Que o Johnny é um grande defensor e eu acho que muitos panatletas tiveram essa dedinho ali para que esse esporte se desenvolvesse e se divulgasse tão bem. Eu sei que durante a live o Johnny vai falar um pouquinho sobre isso. Só para quem estiver aqui entrando na live e não souber dessa história, né? Eu acho que é muito bacana depois você falar um pouquinho sobre isso. tá ok. Eu me lembro um dia aí, falando um pouquinho com o professor Bramante, né? Ele acabou de falar que aprendeu muito comigo. Eu falo, imagina, né? Aprendeu o quê, professor? Só se for jogar kimball, né? Olha, o Pedrinho está avisando que vai ter uma live dia 31 de julho com o Bramante. Maravilha, grande Marquem professor. nas suas agendas aí, 31 de julho, Bramante na live. Já vamos anotar aqui, pega a sua canetinha e pode ser Já tá bique aqui, ó. mesmo, né? Já tá Anota aqui, aí, ó, né? marcando, ó. Sim. E eu estava dando aula no ginásio da Vila Resende de voleibol. Eu trabalhava com voleibol desde a iniciação até a parte competitiva, né? Inclusive o vereador André Bandeira, que está aí conosco, foi meu aluno também, foi meu atleta aí do PDB. Tantos, né? Os filhos do Chicão, o grande Chicão, jogador de futebol, os filhos dele eram meus alunos, né? E eu estava lá dando aula, aquele barulho, né? Mais de 40 alunos na quadra lá, trabalhando com voleibol. De repente chega o professor Wagner Oi Moreira, o professor Ídigo Pellegrinotti, com o Bramante, que para mim era, né? Sempre foi, sempre será um ícone aí do lazer, vieram assistir a minha aula, né? Eu começando aqui na prefeitura, né? Você imagina a atenção que foi para mim esse dia. E eu me lembro até hoje, né? Talvez ele nem se lembre disso, mas ele estava fazendo esse acompanhamento e o professor Wagner levou justo na minha aula para ele estar acompanhando a ideologia, né, de políticas públicas do PDB, daquele trabalho de formação esportiva lúdica, né, na fase 1 da iniciação, né? Então, para mim, aquele dia eu dei aula assim, com a voz quase não saía, né, de ter essas três, era uma banca. Embargada de emoção. Parecia uma banca ali, examinadora da Unicamp, né? Deco, Wagner e o professor Bramante vendo a minha aula, né? Eu falei, gente, depois eu vim a ser aluno da Unicamp, acho que até valeu esse dia. Ele falou, não, ele tem condição de ser aluno nosso aqui na especialização, e depois eu fiz especialização em Mas a estudos do cara é lazer. conhecida, né? Sim. Um grande abraço a todos que estão aí, né? É uma felicidade poder. Para o pessoal de Lisboa, estive lá em Portugal, está nos acompanhando aqui. Estive em Portugal também. Levamos lá também um pouco do kimball para aquele lindo país. A minha cunhada mora lá em Setúbal, né? Então, um grande abraço aí a todo o pessoal do Páramo Lisboa. Linda cidade, né? O professor Jorge, lá do Porto, também um abraço a todos, amigos aí de Portugal. Inclusive, estaremos participando, não esse ano, mas no ano que vem, do Congresso Internacional dos Países da Língua Portuguesa, onde faremos o lançamento de um livro e o Panaton estará lá, porque eu, como panatleta, escrevi um artigo falando do kimball, que vai constar nesse livro que vai ser lançado nesse congresso. Bacana. E o professor Jorge é um dos organizadores lá da Universidade do Porto, né? Então, grande abraço a todo o pessoal de Portugal. Vai ser na África, em Moçambique. Se Deus quiser, Se Deus estaremos quiser. lá no ano que vem, né? E Se com Deus artigo quiser. no livro. Ah, bacana. Ai, essa vacina tem que chegar logo, gente. Segundo o professor Pedro, é o Fábio que está aqui conosco, né? Um grande abraço, saudações lusitanas aos grandes amigos aí de Portugal, né? Eu tenho um sobrinho de lá, inclusive, hoje moro em Londres, né? Mas Portugal é uma terra abençoada, né? O Agora, abraço está Solange, retribuído.
Sim. Agora, Solange, falando um pouquinho desses grandes eventos, né, para a gente não, que o tempo é exíguo aí também, né, no Insta, né? Nós temos aqui 4 grandes eventos. Nós percebemos, além dos eventos que a gente sempre participou e falamos aqui um pouquinho de todos eles, e sempre com o Panatron participando, o Panatron presente, desde para atletas, né? Na época da criação do Kimball, né, o Kim faleceu já, e eu que coordeno a modalidade, então são todos panatletas, né, que criaram aí essa modalidade. Mas nós temos aqui grandes eventos, onde nós, através do Panatron, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, um grande abraço ao Dr. Pedro, né, que é secretário de Saúde e de Esportes aqui em Piracicaba, está tendo um trabalhão enorme aí com a questão da Covid, né? Deus abençoe todo o pessoal nosso da saúde que está aí na linha de frente, né? Deus abençoe a todos. Um abraço aí ao Dr. Luiz aqui em Piracicaba, grande médico amigo nosso também. E todo esse contexto da cidade está envolvido sempre, né? Clubes, a Câmara de Vereadores, Secretaria de Esportes, o Panatron, nesses grandes eventos que fazemos aqui, onde nós resgatamos a memória esportiva, resgatamos pessoas, né, que muitas vezes estão no ostracismo e rendemos homenagem àquelas pessoas que fizeram a história do esporte aqui em Piracicaba, né? Grandes nomes aí. Então, todo ano, através dessa parceria do Panatron, da Câmara de Vereadores, da Secretaria de Esportes, da CESEP, entre outras entidades, o CREF, que está sempre conosco também, concedendo as medalhas de mérito, as medalhas beneméritas, né? Fazemos 4 grandes eventos, que é o Prêmio Rocha Neto do Esporte, o Dia Municipal do Panatleta, o Dia do Profissional de Educação Física e o Dia Municipal do Kimball. E todos esses eventos, né, o objetivo principal é enaltecer o trabalho dos profissionais. Até o professor Jefferson, que esteve conosco aqui, está acompanhando a live aí, já foi homenageado também, né? Enfim, professor Pedro, professor Nelson, estamos devendo uma homenagem para você aqui em Piracicaba, hein, Solange? Vamos trazer você para cá, hein? Vocês aí em Sorocaba homenageiam o Gatãozinho, nós temos que homenagear. Gente, a minha homenagem a esse rio, tá sempre lindo aí, passeando, limpo, maravilhoso. Cuidando desse rio, para mim, já é a maior homenagem que Piracicaba pode fazer. E em todas essas solenidades, além do hino nacional, nós tocamos o hino de Piracicaba no encerramento de todas as homenagens, né? Então são 32 pessoas que todo ano, selecionadas por uma comissão, são homenageadas nesses eventos, né? O primeiro deles é o Prêmio Rocha Neto do Esporte. Não poderia deixar de ser um dos criadores do Panatron aqui em Piracicaba. Então o vereador João Manuel, em 2004, criou o Prêmio Rocha Neto do Esporte, onde 2 pessoas, 2 ícones do esporte são homenageados. Um do esporte coletivo e um do esporte individual, né? Então, grandes ícones do esporte da cidade, pessoas que têm um currículo assim invejável, né? Pessoas que levaram o esporte da cidade até internacionalmente, são homenageadas, né? Como Aparecida de Fátima Adão, Maria Tereza Ferreira, Ídigo Pellegrinotti, professor Rubens Braga, Ju Antonelli do judô, né? A dona Hilda do basquetebol, a mãe da Paula, o Gatãozinho, o Peixinho, né? Quem é São Paulino, aí o Paraná não tá aí não, ele já vai lembrar que ele jogou com o Peixinho, né? E são esses ícones que são homenageados no dia do Prêmio Rocha Neto. Depois nós temos o Dia Municipal do Panatleta, que foi criado por hoje deputado estadual Roberto Moraes. Temos aí um panatleta que é deputado estadual, deputado Roberto Moraes, jornalista, radialista também, na época vereador. E em 1998, na época eu era diretor de esportes do município, o professor Rubens Braga secretário, o vereador Roberto Moraes fez a lei, nós deferimos lá na secretaria, e foi criado em Piracicaba o Dia Municipal do Panatleta, que é comemorado sempre dia 18 de junho, que é o dia da fundação do Panatron Piracicaba. E sempre 10 pessoas são homenageadas
nesse dia de uma forma muito especial. E hoje quem coordena esse evento na Câmara Municipal, junto conosco, é o vereador André Bandeira, que também é panatleta, né? Depois, pois não, pode falar, Solange, você ia fazer Não, um... não. Imagina, pode terminar. Tá. Depois, a Berna está conosco também, né? A Berna Camargo, que é uma A grande Sônia. panatleta amiga nossa. Ela falou que ia mandar um beijo para você ao vivo aí, a Bernadette. Depois nós temos o Dia Municipal do Profissional de Educação Física, criado por um panatleta, o vereador na época, eu como diretor de esportes, ele vereador, nós éramos muito amigos da Associação dos Funcionários Públicos, ele era o presidente, eu diretor de esportes da associação, e tivemos lá a ideia de criar, antes da lei federal, veja bem, antes da lei federal do Dia do Profissional de Educação Física, né, nós já criamos aqui em Piracicaba, em 2006, né, em junho de 2006, em agosto de 2006, que foi criada a Lei Nacional que comemora o Dia do Profissional de Educação Física, fizemos aqui o Dia do Profissional de Educação Física. Na época, o vereador era panatleta também, então criamos aí o Dia do Profissional de Educação Física, sempre realizado em parceria com o CREF, Câmara de Vereadores, Secretaria de Esportes e o Panathlon Clube Piracicaba, né? Mais 10 homenageados aí. E, finalizando recentemente, criamos o Dia Municipal do Kimball, no ano de 2016, através de outra lei municipal, criada aí pelo vereador André Bandeira, por nossa solicitação na época como secretário. E nesse dia do Kimball, Solange, não são só pessoas que fazem parte da história do Kimball que são homenageadas. Pessoas que de alguma forma contribuem com o esporte são homenageadas, né? Como o professor Pedro, o professor Nelson e outros ícones aí do esporte que de uma forma indireta ajudam o Kimball porque ajudam o esporte nacional. E sendo o Kimball um esporte de identidade cultural nacional, também acaba sendo beneficiado por essas parcerias, né? O grande parceiro nosso também nesse evento é o Sesc Piracicaba, que é um grande parceiro nosso. O que eu ia te interromper, que dá para perceber assim, é que o Panathlon Piracicaba, vocês têm um dom ou um talento para serem grandes líderes, né? Grandes líderes públicos. Vocês têm uma gama de componentes que são secretários municipais, que são dirigentes, que foram reitores, que essa linha de vocês de grandes líderes públicos, né, em todos os ramos, no ramo educacional, no ramo político, Exato. no ramo empresarial. Isso é uma coisa que vocês têm de destaque, assim, que eu vejo o clube de vocês. Vocês não se restringem a simplesmente... vocês extrapolam. Então, vocês, através disso, a gente percebe que vocês conseguem essas promulgações de leis, não por uma questão de amizade, mas porque existe um panatleta lá dentro, existe um panatleta vereador, existe um panatleta secretário, existe um panatleta reitor. É muito bacana isso. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre essa veia que vocês têm de ser grandes líderes. Até o professor Pedro está agradecendo, né, que ele foi homenageado aqui no Dia Municipal do Kimball. Para nós, que foi uma honra, professor, poder homenageá-lo, né, de ter o Panathlon como um grande padrinho. Porque veja bem, Solange, um dos ideais estatutários do Panathlon, né, além do espírito esportivo, da ética, do fair play, do esporte para todos, é valorizar os esportes de criação regional, né? Isso está lá no nosso estatuto, nas nossas diretrizes, né? Então, o Panathlon, ele acolheu o Kimball, ele desenvolveu o Kimball, então foi uma homenagem que a gente fez ao professor Pedro, ao Panathlon, né? Por esse contexto todo. E você falava dessas pessoas, realmente, nós temos vários vereadores em toda a história do Panathlon, né? Professor Rubens, Gustavo Alvim, Zé Luiz Guidotti, Fausto Rocha, André Bandeira, eu vou esquecer até de outros aqui. Vários secretários municipais, João Paulo, o Braga, Zé Carlos Rebling, eu tive a honra também de ser secretário de esportes, né? Foi uma honra para mim ser guindado a esse cargo aí, contribuir com o esporte em Piracicaba, né? Temos, assim, deputado estadual, né, Roberto Moraes, reitor da Unimep, vice-reitor, coordenadores do curso de Educação Física, dirigentes do SESI.
O Marcelo Mazei, sobrinho do Júlio Mazei, né? Mandou um abraço para todos aí. É panatleta e foi presidente do nosso clube, era diretor do SESI. E através dessa articulação com ele, conseguimos uma pista de atletismo que você viu aqui em 2008, né? Linda. Inaugurada em parceria, um custo aí cerca de 3,5 milhões, né? Uma pista dessa, né? E são essas articulações. E tudo isso, Solange, não é uma coisa que a gente faz assim, ah, tem o deputado, vamos nos aproximar dele para conseguir isso ou aquilo. Ou assim, ah, tem o vereador, vamos convidar ele para ser panatleta. Não. Isso aconteceu de uma forma assim muito natural ao longo do tempo, sabe? Nunca ninguém assim usou o Panatron para ser um secretário, ou nunca assim alguém, por ser secretário, virou um panatleta. Não. As pessoas assim foram sendo identificadas pelo seu viés do amor pelo esporte, do seu ideal esportivo, né? Desse sangue que eu falo que corre na veia do panatleta e vão se aproximando e naturalmente isso E vocês plantam aconteceu. na escola. E isso é uma coisa sensacional de Piracicaba. Vocês plantam essa semente na escola com as crianças, com os jovens. Isso é um diferencial Com fantástico. certeza, porque você veja bem, o vereador André Bandeira foi meu aluno, né? E hoje é panatleta, vice-presidente aqui do Panathlon em Piracicaba, nos ajuda com as leis e foi meu aluno. Então, isso que você falou, e isso aconteceu com todos, né? Eu fui aluno do professor Rubens Braga, né? Então, aquele perfil dele eu também segui e um dia acabei estando aí no Panathlon. Até precisamos fazer, conversando aí com o professor Pedro, fazer uma live de Isto é a Sua História, né? Com o Com professor certeza. Rubens, né? Nossa, Um ia ser dos muito mais bacana. velhos panatletas aí do mundo, acredito eu, com 91 anos também, né? E todos vocês conhecem também, né? Ele não pôde estar conosco, né? Por conta dessa questão toda, aí ele está se cuidando bastante, se preservando bastante do contato até com os próprios filhos, né? E ele não tem essa habilidade de fazer uma live, mas ele manda um grande abraço a todos aí, um abraço especial ao Pedrinho, né, ao Nelson, a todos, aí, ao professor Bramante, que ele conhece muito bem também, e um beijo a você, né, que você cresceu vendo o professor Rubens Braga, né? Com Então, isso certeza. sempre aconteceu de uma maneira muito natural, viu, Solange? Assim foi acontecendo. E até hoje é assim, né? Você vê hoje o professor Paulo, delegado do CREF, é um panatleta nosso. E também foi isso acontecendo de uma maneira natural. O professor Pedro um dia convidou. Então, isso é um processo natural. E você fazendo essa observação, aí que a gente para observar, né? Que bonito foi isso, né? Porque são pessoas que ajudaram a construir o Panathlon e, através dos ideais panatléticos, levam isso para projetos, eventos, órgãos públicos. Você vê que bonito, né? Tínhamos um projeto lá no SESI, que a Bernadette realizava, o Marcelo Mazei, diretor do SESI, apoiava, e nesse projeto, com crianças nos bairros mais carentes aqui do município, Bosque do Lenheiro, Jardim Gilda, saiu um garoto lá que ganhou um concurso gráfico do Panathlon. Eu Olha lembro, que coisa. Você lembra? Você estava conosco lá no Clube lembro, lembro sim. Espéria, né? Professor Eu lembro, foi maravilhoso. Boaventura, professor Nicolino. Então foi um momento mágico a gente ver uma criança de um dos E na, bairros mais periféricos, né? Recebendo dentro do Clube Espéria. Quando ele chegou com a família lá no Clube Espéria, eles ficaram encantados, né? E foi uma coisa fantástica. Emociona de lembrar, né? A emociona, Bernadette acho que deve emociona. estar chorando aí agora de lembrar. Johnny, a gente está quase entrando nos 10 minutos finais. Eu queria só agradecer que tem mais gente aqui te dando parabéns pela live. O pessoal de Juiz de Fora, o Basileu, está aqui com a gente. A Bernadette, para Pessoal lá variar, de Juiz de mandou. Fora. A Bernadette, ó, beijo para ela que me mandou um beijo aqui, um outro beijo para você, Bernadette. E olha, eu adorei a sua nomenclatura aqui, porque nós temos o nosso ícone da educação física, que é o professor Nestor Públio, né? Que está. Agora você criou, professor Rubens, o Monumento Vivo de Piracicaba. Olha só, E do criamos Panathlon, né? e do E do Panathlon. Panathlon. Então agora temos o ícone e o monumento vivo. Temos os dois agora. E Sim. o nosso Hoje, ícone presente aqui na live.
Um grande abraço ao professor Públio, né, que em breve estaremos juntos aí, professor em Atibaia, comendo um churrasquinho, tomando uma cerveja, se Deus quiser. E o professor Públio é um grande incentivador meu das minhas corridas e caminhadas. E sobre o doutor Jorge Angeli, que é um cidadão preclaros daqui de Piracicaba, muito amigo do professor Lapa, né, que se conheceram na juventude, e o professor Públio conheceu o Júlio Mazei também, que é tio do Marcelo, nosso panatleta, né? E hoje eu conversava com o professor Públio sobre tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, um grande abraço aí ao professor Públio, que é um ícone, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, um exemplo para todos nós, como é o professor Rubens, né? E lembramos nesse momento, nessa conversa, Solange, do professor Boaventura, lá da Nossa, USP, do Clube São Paulo, né? Eu tive é a da minha honra de época. estar junto. Então, eu tive a honra de estar com ele. Ele deu aula, para você ter uma ideia. O professor Boaventura deu aula para o professor Rubens lá na USP, né? Olha Nossa, só nossa. os ícones que nós temos. Um abraço ao Aristides também, que sempre a gente acompanha, tá? Grande abraço ao Eu, Aristides, né? eu, eu lembro que uma das últimas homenagens do professor Boaventura, eu tive a honra, assim, porque não sei se esse nosso lado panatlético, a gente sempre gosta de pensar na memória do esporte. E eu lembro que eu estava coordenando o cerimonial nos Jogos Escolares em Lençóis Paulistas, uma final estadual, e eu fui na casa, eu busquei o professor Boaventura para homenageá-lo na abertura. Ele já estava bem velhinho, mas eu lembro que ele ficou tão emocionado porque nos nossos quadros o professor Boaventura era um incentivador dos jogos escolares, né? Sim. E então eu lembro disso que foi uma das últimas vezes que eu o encontrei, pelo menos eu fiquei com um carinho muito grande para o professor Boaventura nesse evento. Foi bem bacana. Sim. Inclusive, estivemos algumas vezes em São Paulo, lá no Clube Espéria, porque o Panathlon de São Paulo faz um evento muito bonito lá, que é o Prêmio Fair Play, né? Uhum. Entrega para grandes clubes, entidades, associações, né? E nós tivemos aqui em Piracicaba a honra de receber em duas oportunidades. O 15 de novembro de Piracicaba ganhou o troféu Fair Play. Nesse dia o professor Boaventura estava lá, foi um momento fantástico, né? O professor Rubens recebeu junto com o Carlão, um atleta aí do futebol, o Marlon, o pessoal estava lá. Ganhou o troféu Fair Play, ganhou do Corinthians, hein? Olha que Nossa, isso ficamos à frente. Foi o máximo, né? foi Ficamos na uma... frente do Corinthians no troféu Fair Play, né? E em outro ano foi o Clube Piracicabana de Handball, que inclusive revelou a Mariana, que sempre nos acompanha também, hoje joga na Liga Europa pela Romênia, né? Jogou muitos jogos abertos também. A Mariana, que foi campeã mundial, revelada no projeto do esporte de base, foi campeã mundial pela seleção brasileira de handball feminino, né? Olha que coisa fantástica, né? Então são momentos assim que a gente históricos, né? Histórico, histórico. Nossa, Piracicaba, assim, nós da Secretaria também temos grande gente. Tem o Rosquinha, tem o Chorile, tem o Sim. próprio Edir, também de O Piracicaba, Ricieri também é Ricieri, um ícone vivo, né? Johnny, suas considerações nos últimos 5 minutos. Vamos lá. Tá. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. É uma satisfação lembrar, porque a gente combina um certo roteiro, né, como profissionais que somos, né, e em consideração a todos esses ícones da educação física e do esporte que a gente acompanha, então a gente procura fazer. Mas durante a conversa a gente vai lembrando de algumas coisas fantásticas, né? Obrigado, Solange, pelas lembranças, né, pela condução da live. Foi um prazer enorme estar com você aqui, né? Você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, você sabe disso, né? Ó, é Sempre será recíproco. muito bem-vinda aqui em Piracicaba, né? Todos nós gostamos de vocês. A Secretaria de Esporte do Estado foi sempre um grande parceiro nosso. Nós temos um grande apreço por todos do quadro, né? Desde Churile, Mafei, Ricieri, você, Ângela, Sueli Marrasquim, todos lá, né? Lars Grael, todos que fizeram parte daquela história. Vocês, Johnny, vocês é que são queridos por mérito, por todos nós, por todas as parcerias, a Secretaria,